Então, pessoal, vamos lá para mais um capítulo do livro Para que serve a geografia, ok? Esse capítulo nós vamos tratar é chamado A Situação e Tendências da Geografia. O autor dele é o professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira. É ele quem organiza também a obra, certo? Vamos lá? Ele vem falando, logo no início do capítulo, sobre conhecimento de realidade, ele vem falando bastante sobre como a geografia vem se desenvolvendo e como ela fala do seu processo de desenvolvimento e, sobretudo, da ampliação da crise capitalista em que o mundo está inserido. Ele fala bastante a respeito do processo de produção capitalista que está inserido e os desvios e desatinos que os países que fizeram as revoluções populares têm encontrado na marcha para a construção do socialismo. Algo que foi bem encontrado e é muito bem trabalhado na geografia, de acordo com o seguinte: os países do bloco capitalista, que nós temos enxergado, e os países do bloco socialista que encontraram o seu fracasso com o pós-segunda guerra até a queda do Muro de Berlim, sobrando apenas alguns pequenos arquipélagos, né, que nós encontramos aí, como Cuba, e, por exemplo, e algumas outras nações por aí, como Coreia do Norte, que ainda se resvalam em algumas dessas resistências, tentando fazer com que o socialismo se perdure mundo afora. E tudo isso ocorre porque o desenvolvimento da nossa vida social e política e intelectual, em geral, está condicionado pelo nosso modo de produção e da nossa vida material. E isso vem dizer o seguinte, que nessa interação dialética entre produção social e existência dos homens, a vida e a produção intelectual que devemos buscar é a explicação dos debates entre as diferentes correntes de pensamento que são hoje travados no seio da geografia. Ele faz uma citação muito interessante do professor José de Souza Martins no livro Sobre o Modo Capitalista de Pensar, no livro de 1978. O exercício teórico tem sentido e é necessário quando se submete o conhecimento a uma crítica fecunda. E só a história tem condições de fecundá-lo. Só o compromisso com a transformação da sociedade pode revolucionar o conhecimento. Aí ele entra no que chama de debate histórico, debate teórico atual. Aí ele vem falando sobre o que é debate teórico, né, que a raiz desse debate teórico está no positivismo clássico e as suas heranças, as sequelas que nós temos, que isso se insere na própria crítica idealista a esse instrumento teórico e metodológico, que há muito nisso, vem se debatendo como uma questão insolúvel nos limites das teorias, quais sejam elas do estudo científico, que é próprio das ciências humanas. Para uns, as ciências humanas elas derivam das ciências da natureza. Logo, para outros é o contrário, né? As ciências da natureza derivam das ciências humanas. E é um debate rico, segundo o professor, que já foi travado lá no século passado, que é produto da crise em que a produção capitalista já se debatia e veio entrando numa fase imperialista que prenunciava o que viria a ocorrer já nesse século, que veio trazendo já para a geografia e veio refletindo, é claro, nas produções científicas e dentro da escola também, que veio um embate mutilado e travestido da discussão quase que insolúvel entre o determinismo e o possibilismo geográfico. E a crítica foi mais profunda, que certamente veio colocar nu as raízes ideológicas, sociais e políticas das correntes de pensamento. E a geografia foi colocada, então, como limitada, limitante, que se envolveu no embate entre possibilismo e determinismo geográfico, que está na raiz da geografia dos professores, como chamou, então, o professor Yves Lacoste. E essa postura teórica e metodológica, que está presente na grande maioria dos livros didáticos, e em praticamente todos os departamentos de geografia existentes no Brasil. Essa geografia que não tem convencido nem mesmo os ideólogos do modo capitalista de pensar. Ela passou após ser objeto de críticas, e críticas que podem ser divididas em dois grandes blocos. Em primeiro lugar, a crítica, que é ainda formulada nos limites da teoria, que está na sua base, pela incorporação, e que se autodenominou de nova geografia.
E essa nova geografia, ela chega entre os geógrafos como uma geografia quantitativa, uma geografia teorética, uma geografia bem voltada às teorias, geografia moderna e a pragmática. Na realidade, a crítica que essa geografia faz, ela é circunscrita, sabe, ao uso de conceitos que são superados pelo próprio desenvolvimento do capitalismo. E a gente vai perceber que, por outro lado, a utilização de um instrumental metodológico e tecnicista que vem revolucionar os métodos empiristas, né, bem de acordo com o empirismo, experimentais lá de outros tempos, ele determinou um envolvimento cego por parte daqueles que operam e que, na maioria dos casos do Brasil, eles ficaram bem empolgados com a máquina do século, que é o computador, e que tipo de conhecimento que ele vem produzindo. Esse bloco de críticos da geografia, que é produzido até então, ele procurou, de certa forma, alicerçar a sua produção na filosofia. E é uma busca que tem alicerçamento filosófico na sua geografia, que fez nascer entre os seus expoentes máximos pessoas bem conhecidas dentro do meio geográfico, como David Harvey, desculpa, William Bunge, e a necessidade de buscar fora dos limites da teoria de então, um instrumental teórico e metodológico, que é o chamado materialismo histórico, e que tivesse uma forma de permitir, então, a compreensão das transformações nas quais o mundo está, então, envolvido, principalmente no contexto de uma movimentação crítica na França, principalmente no pós-guerra, com Pierre Georges, o próprio Lacoste, Kaiser, Guglielmo Tricart e Dresch, dentre outros, que o acesso à geografia, ao materialismo histórico e dialético, começou então a se fazer. Isso era uma espécie de reencontro às raízes fincadas por Hercules, tá certo? E esse movimento ele vem aparecendo dentro da geografia como uma geografia crítica e tem um elemento unificador, que é a utilização do materialismo histórico dialético como corpo teórico e metodológico da investigação da realidade. Ele então começa a permitir que a geografia ultrapasse a questão que se envolve desde o seu surgimento, que é a questão do determinismo e do possibilismo, que é aquele binômio que nós falamos um pouco atrás, que é ou a questão do homem e a natureza, ou a questão da natureza e da sociedade, ou mesmo, então, a mais recente e profícua discussão entre a história e a natureza. E a gente passa a resgatar para a geografia, um século depois, a teoria e o método vão abrir caminho à sua superação para essa questão, que é, na verdade, uma falsa questão, né, dos limites da própria geografia, que certamente vem para abrir caminho e fazer avançar além da teoria, além da geografia. Que é um momento, então, que a gente começa a ver, um momento atual vivido pela geografia, é um momento de embate teórico-metodológico e prático, realizado em 3 frentes, entre a nova geografia, a geografia tradicional, e de um lado, entre a geografia crítica e a tradicional. De outro ainda, a gente vai passar a perceber cada vez mais intensamente entre a geografia nova e a geografia crítica, tá certo? São esses embates teóricos dentro da geografia. Na prática, hoje, gente, não tem muitas condições de se afirmar que a hegemonia dessa ou daquela corrente estão se sobressaindo, tá? Porque pode estar havendo, em primeiro lugar, a aparência de uma grande confusão entre a maioria dos professores de geografia, pelo que se vê aí. De repente, envolto por uma discussão da qual a gente não tem participado, na verdade, e está se registrando a essência desse embate que parece, então, ampliar-se, ganhando a maioria dos professores de geografia. Então, a gente percebe, então, uma ampliação desse debate, que faz nascer, então, uma hegemonia de uma ou de outra corrente. Mas, na verdade, né, parece que isso vai se levando de acordo com a formação mesmo desses professores. É o que a gente vai percebendo. Tem uma citação interessante aqui, do livro Marxismo e Geografia, Paz e Terra. A geografia revela ainda hoje uma alma dualista, oscila e continua oscilando entre determinismo e possibilismo, entre naturalismo e historicismo idealista, entre a causalidade materialista e o finalismo indeterminado, isto é, de um lado, tende-se a considerar como real somente a necessidade ou causalidade material, e de outro, considera-se
como real somente o finalismo, ou a liberdade da ação humana. São duas soluções que não resolvem a antinomia, mas que a perpetuam, porque é normal que o idealismo traga consigo o seu oposto, assim como o determinismo, por sua vez, evoque o determinismo absoluto. Nós vamos ver daqui a pouco o que são as abordagens aqui relativas à prática dos geógrafos, ok? Vamos parar por aqui, começando daqui a pouco.